O que me levou a fazer esse vídeo é trazer algumas evidências da existência de Deus. Existem em teologia três provas que, não provas, mas evidências que demonstram um Deus criador. A primeira é a consciência de cada ser humano, as escrituras sagradas e as evidências de natureza. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós, em cada ser humano, a consciência. A consciência testifica de que Deus existe. Através da nossa consciência temos toda a lei de Deus em nossa consciência. Todos os 10 mandamentos estão inseridos em nossa consciência e cada ser humano, em todas as épocas, em todas as culturas, tem a noção de que existe Deus através da consciência. A segunda evidência da existência de Deus são as escrituras sagradas. Nenhum livro pode ser equiparado à Bíblia Sagrada. Ela foi escrita por cerca de 40 homens em 3 continentes diferentes, Europa, África e Ásia, em 3 línguas principais, o grego, o hebraico e o aramaico, por cerca de 40 homens diferentes, de culturas diferentes, desde reis a pescadores, médicos e várias culturas diferentes. Geralmente um não conhecia o outro e se você for analisar o texto sagrado, elas se harmonizam uma com a outra. Às vezes um profeta começa uma profecia e outro profeta termina essa mesma profecia com 200 anos depois. Ademais de ter essas características, esses homens não possuíam a tecnologia que nós temos hoje, como GPS, internet, celulares. Eles não têm esse favorecimento. E, não obstante os céticos haverem levantados questionamentos a respeito desse livro, nenhuma das afirmativas bíblicas foram contraditadas até hoje. As suas afirmativas, que podem ser comprovadas pela ciência, pela geologia, pela arqueologia, todas elas têm sido confirmadas com o passar do tempo e não desacreditadas. A terceira prova a terceira evidência da existência de Deus seria as evidências da natureza. Quem olha para o cosmos, para a natureza, enxerga um Criador. Toda a criação implica um Criador. Você não sai caminhando em cima numa praia deserta, acha um relógio de pulso e diz: louvado seja a física quântica, como é maravilhoso que os átomos se agrupam maravilhosamente e formam essa bela peça. Você vai concluir com a sua inteligência intrínseca de que houve um projetista para aquele projeto. E por que seria diferente com a natureza? Em filosofia da ciência, nós temos uma coisa que se chama inferência à melhor explicação. Por exemplo, se arqueólogos estão escavando um sítio arqueológico e acham peças como cerâmicas, artefatos e armas, você está autorizado como arqueólogo e cientista a concluir que alguém construiu aquilo ali e que não foi um processo de sedimentação, né? Essa explicação ainda é a melhor, ainda que não tenhamos nenhuma ideia da civilização dos povos que construíram aqueles artefatos. E da mesma forma, a gente pode aplicar esse princípio ao universo que nos rege. Pois bem, voltando um pouco para a explicação da consciência. A consciência foi algo que Deus colocou dentro de nós para que possamos nos julgar através dessa consciência. Como Deus poderia julgar uma pessoa que nunca conheceu a sua palavra, ou seja, as escrituras sagradas, se essa pessoa nunca teve conhecimento, nunca chegou a ela esse conhecimento, nunca teve um missionário ou alguém que mostrasse a palavra, que é a palavra escrita de Deus para essa pessoa? Como ele vai julgar essa pessoa sem ele ter conhecido? Ele vai julgar essa pessoa através da consciência. Como eu disse antes, a consciência ela é o acusador divino. Ela indica quando você está fazendo algo correto ou algo que não seja correto. Voltando também para a parte da Bíblia, existem elementos na Bíblia que fogem à regra. Nenhum outro livro pode ser equiparado à Bíblia. Ela transcende o tempo. Quando você lê o texto sagrado, você tem a impressão de que está lendo o jornal de hoje. Ela transcende cultura, tempo e leis. Ela não pode ser suprimida por esses elementos. Existe um elemento importantíssimo nas escrituras sagradas, que é a profecia. Cerca de 28% do texto sagrado é em forma de profecia. A profecia ela é história escrita antecipadamente, ou seja, antes que os fatos aconteçam, já está narrado na Bíblia, para que a gente possa ter
o entendimento de que esse livro é um livro transcendental. Não é um livro feito meramente pela mente humana, criado ou inventado para subjugar as massas ignorantes, não. Ela é um livro, é a palavra de Deus escrita para o nosso benefício. É a revelação de Deus para a humanidade. E falando um pouco mais sobre a natureza, existe algo que a ciência aceita muito bem, que é o princípio antrópico, que é a perfeito ajuste do universo para que haja vida no nosso planeta. Para apenas dar uns exemplos superficiais, o nosso planeta Terra ele está a uma distância da Lua que sabemos que a Lua ela exerce influência sobre as marés. Então, se esse ajuste fosse regulado, o mínimo que fosse, as marés elas sofreriam influência, a vida não seria possível na Terra. Se a Terra estivesse a 1% mais próxima do Sol, ela queimaria toda a vegetação. Se ela fosse 5% mais distante, congelaria todos os oceanos e a vida seria impossível. Então, todos esses ajustes, todas essas características me levam a concluir que existe um projetista, que ela foi feita intencionalmente para abrigar a vida. A atmosfera, se ela tivesse o dobro da sua densidade, não seria possível a vida. Se ela fosse um pouco menos densa, não sustentaria nada em sua órbita. Não, também os asteroides a Terra seria bombardeada diariamente e também mataria toda a vida. Se ela tivesse o tamanho da Lua, ela não teria força gravitacional para sustentar as coisas em sua órbita. Se ela tivesse o dobro do seu tamanho, a pressão atmosférica seria violenta demais. Então, os cientistas chamam isso de o princípio antrópico, que é exatamente esse ajuste que possibilita a existência de vida em nosso planeta. Isso, para mim, como um teísta, como uma pessoa que acredita na existência de um ser criador ou Deus, consiste numa evidência irrefutável da existência de um projetista. A ciência hoje em dia, não a ciência propriamente dita, mas os cientistas ateus, eles querem fazer-nos acreditar que a religião, ou seja, a crença em Deus, ela emperra o avanço científico, quando na verdade foi exatamente de um meio teísta que surgiu a ciência moderna como nós conhecemos. Porque as pessoas acreditavam na inteligibilidade do universo, que essas pessoas passaram a tentar estudar as leis, porque eles acreditavam naquele que deu a lei. E um fato interessante a ser dito é que quando Albert Einstein ele descobriu as equações de um movimento e formulou seus cálculos matemáticos, ele não disse, eu descobri o mecanismo, não preciso mais de Deus. Foi a partir daí que ele conseguiu identificar a sofisticação matemática do universo ao qual habitamos, que o seu fascínio por Deus aumentou. Então, não há motivo de você, como um crente em Deus, ficar de cabeça baixa no meio acadêmico ou diante de cientistas, porque acredita em Deus. A sua crença em Deus não vai atrapalhar o seu estudo científico, as suas inferências lógicas, não vai atrapalhar, porque se Deus criou a lógica, como disse Agostinho, se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou a razão. Então, Deus pode ser encontrado através da razão. Mas, e a fé? Para crer em Deus, não precisamos de fé? Sim, precisamos de fé. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas criou-se um estereótipo de que a fé é um passo no escuro, um passo às escuras. Não, mas na verdade a fé não é exatamente isso. A fé de fato é um passo além da razão, mas esse passo ele é dado na direção que as evidências apontam. Ou seja, um exemplo muito básico: você toma um comprimido, um simples remédio para dor de cabeça, por fé. Você não conhece o laboratório que confeccionou aquela droga, não conhece as substâncias químicas contidas naquele medicamento, não sabe a procedência, mas você ingere aquele medicamento que é tão importante para o seu bem-estar por fé. Mas a fé que eu abraço, que muitos cristãos sensatos, ou teístas sensatos, abraçam, não é uma fé, não é um passo no escuro. A fé, uma definição muito interessante que Dave Hunt, que é um escritor, definiu, a fé ela é um passo além da razão. Mas esse passo é sempre dado na direção que as evidências apontam. Eu nunca vi Deus,
nunca toquei em Deus, nunca conversei com Ele pessoalmente, mas as evidências apontam para a sua existência, e a minha crença nele não é irracional. Ela pode ser alcançada pela razão e pode ser explicada por meios racionais.